Amém. Primeira vez que eu prego numa quinta-feira. Que grande desafio. Eu sei que todos vocês, né, a maioria veio do trabalho, de compromisso. Quinta-feira às vezes é um dia cansativo, mas eu quero que o Senhor venha renovar as suas forças. Que você venha dar o seu melhor para o Senhor essa noite. Que seja o melhor culto da sua vida, a sua maior entrega para o Senhor. Amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui. É tão desafiador estar aqui numa quinta-feira, porque eu trabalho o dia inteiro. Mas o Léo falou, hoje você vai pregar. E aí o Senhor vai mudando a nossa agenda, né? Amém? O Senhor me deu uma palavra, ministrou uma palavra no meu coração, e eu coloquei aqui um tema, floresça em meio à dor. Eu quero, antes de começar a orar, eu quero ler com você Jeremias 29, 11. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem encontrado ao longo da sua jornada, mas esse é um tema, dor, que todos nós passamos e vamos passar. Aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus vão encontrar ao longo da jornada da sua vida vários momentos, eles vão se deparar, alguns momentos você vai se deparar com a dor. Dores essas que você já passou e dores essas que você vai encontrando ao meio do caminho. E tudo isso faz parte da nossa jornada. Toda dor, ela faz com que nós venhamos gerar algo. Entenda isso no seu coração. Quando nós estamos gerando um bebê, a dor sinaliza o nascimento de algo que nós estamos gerando. Quando você vai para a academia, a dor do peso, ela sinaliza que os seus músculos estão crescendo. E assim, ao longo da nossa jornada, nós vamos nos deparar, nos encontrar com vários tipos de dor. Mas o que eu quero trazer para você essa noite é que a dor, ela sempre vai te mover para uma direção. A dor, quando o Senhor estava ministrando essa palavra hoje à tarde no meu coração, o Espírito Santo falou muito claro, é como uma chave. Imagina alguém te entregando uma chave. Essa é a dor que se apresenta para você ao longo da sua jornada. E você tem duas decisões. Você tem duas decisões que você precisa escolher. Você tem duas escolhas. Ou você vira a chave para o lado direito e abre essa porta e se depara com aquilo que a vida tem para você após a dor. Ou você permanece com a porta fechada, sem abrir, sem acessar essa nova fase que Deus tem para você. E você vai parar nos sentimentos que são gerados em meio à dor. Sentimento de frustração, de decepção, de amargura, de solidão, de injustiça, de traição. Porque quando você não permite que a dor venha gerar um propósito na sua vida, você vai morrer em sentimentos que vão te paralisar. Mas o que eu quero trazer para você essa noite é que você lembre, como está em Jeremias 29, 11. Eu, o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Se você está passando pela maior dor da sua vida, eu quero dizer que o Senhor ainda está no controle. Ele não perdeu o controle. Os pensamentos que Ele tem para você são pensamentos de bem, de paz, para dar um futuro e uma esperança. Você vai chegar do outro lado. Essa dor vai passar, você não vai morrer, mas você vai sair forjado, fortalecido no Senhor. Creia nisso. A dor não é o fim, é uma oportunidade de te mover para uma nova fase, uma nova estação, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o céu já está derramando sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos olhar
muitas vezes para cenários que tentam nos paralisar, mas nós queremos olhar com a certeza que o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, que há um propósito nessa dor. Muitas vezes, quando nós estamos no meio do caminho, quando estamos vivendo o processo, nós não entendemos, Senhor, o propósito das dores, mas eu quero que o meu coração se alegre e espere no Senhor, no Deus da minha vida, que tem planos de bem e não de mal, e que nós como igreja vamos viver tudo aquilo que o céu tem para nós. Venha me esconder essa noite, e que teu Espírito venha ter total liberdade, que o fluir do Espírito, Senhor, seja notado, seja notório nessa igreja, e que o Senhor venha nos inundar, nos encharcar da tua presença, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Por que eu quis ler esse versículo? Porque muitas vezes, quando nós passamos por momentos desafiadores na nossa vida, nós esquecemos aonde nós temos que firmar a nossa fé, aonde nós precisamos estar ancorados. Isso acontece com você, acontece comigo, porque nós, como seres humanos, nós tendemos a olhar para a dor, para a perda, para o luto, para a decepção. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a dor esteve no currículo de todos os grandes homens que o Senhor confiou um grande propósito. A dor esteve no currículo de Davi. Davi, que foi escolhido, levantado por Deus para ser um rei, mas que teve perdas, que teve lutas, que teve grandes batalhas, grandes desafios. A dor estava diante do povo. A Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais vinha um peso sobre eles, mais eles cresciam. A Bíblia ainda vai dizer que Paulo, na prisão, no meio da dor, envolto num cenário de dor, de perseguição, de prisão, de açoites, ele escreveu as cartas de Paulo. Ele escreveu as grandes cartas que motivaram, ele incentivava as pessoas a continuar firme em meio à perseguição, seguindo e levando o evangelho. O que você pode gerar em meio a uma dor? Só que muitas vezes nossos olhos, eles param naquilo que nós estamos sentindo, mas eu quero dizer que por trás de um embrulho de dor, que pode ser muito desagradável, feio, tem um grande propósito. E a dor, ela vem para nos forjar, para nos alinhar, para nos fortalecer, para alinhar o nosso caráter. Quando nós olhamos para a natureza, olhamos como é formada uma pérola, algo de tanto valor. Você sabe que a pérola é formada quando entra um corpo estranho, quando entra uma areia, um grãozinho, algo que vem incomodar, algo que venha trazer desconforto, algo que venha trazer dor. Mas aquele desconforto, aquela dor, ela vai gerando dentro daquela concha, né? Ela vai formando no meio daquele desespero, daquele incômodo, daquela dor. Ela vai produzindo um líquido aonde é gerado uma pérola. E a pergunta é: o que você tem gerado em meio à dor? Porque nós fomos chamados para gerar propósito, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus não perde o controle. Se a dor, ela parou, se você está parado nessa estação de dor, entenda uma coisa: tem algo novo sendo gerado dentro de você. Você sabe que quando eu olho para a minha vida, a maior dor que eu passei na minha adolescência, ela me moveu para perto de Jesus. A maior dor que acometeu, que chegou na minha casa com a doença do papai, ela nos forjou, onde 3 meninas adolescentes tiveram que dar conta de tudo com a mamãe. Mamãe trabalha fora, a gente tinha que cuidar do papai, dar banho, trocar fralda, fazer tudo dentro de casa. Aquela dor foi forjando as 3 princesinhas do papai a se tornarem mulheres fortes. A gente teve que dar conta, porque a dor bateu a porta e a opção era: vamos encarar e abrir a porta, porque tem algo atrás da porta da dor. Nós não saímos da dor da mesma forma que nós chegamos.
nos deparamos com ela. É uma porta e eu convido você a acessar, eu convido você a virar essa chave e ver o que a vida tem para você, porque eu vim aqui essa noite para dizer, continue andando. Continue seguindo, ou você vai ser paralisado pelas emoções, pela murmuração, porque a tendência é que quando nós não seguimos e caminhamos em direção à nova estação, à nova fase que Deus tem para nós, é nós sermos paralisados pelas nossas emoções, pelos sentimentos que permitimos ser gerados e crescer dentro de nós. Deus me esqueceu, porque comigo? Será que ninguém está me vendo? Por que Deus me abandonou? Por que as pessoas fizeram isso comigo? Mas eu quero dizer que grandes ministérios, eles nascem depois de grandes dores. Você sabe que cenários de maiores prosperidade na sua vida, elas podem nascer a partir de um cenário de escassez? Quantas pessoas vivem um cenário de escassez e começam a viver uma resiliência a partir daquele cenário e começam a prosperar? Eu tenho uma vizinha que, através de uma escassez na vida financeira, ela começou a fazer bem casado para fora. Ela estava endividada, ela tinha que pagar as dívidas dela, começou a fazer bem casado para vender. Resumindo, ela abriu o Instituto Gourmet, que tem mais de vários lugares aí. E hoje vendeu por não sei quanto. Um cenário de escassez. Um cenário de dor. Uma grande oportunidade para gerar prosperidade na nossa vida. Você sabe que a Belém nasceu de um cenário de muita dor. A Belém nasceu de uma dor que um dia eu olhei e falei assim, não, é o fim. Eu não quero mais saber de nada. Eu acho que nunca mais eu vou entrar numa igreja. Eu falei isso para o meu marido. Nunca mais, eu estou decepcionada, eu estou frustrada. A dor da frustração, a dor da ingratidão, da injustiça, da traição. Então foi essa dor que quando o Senhor ministrou no meu coração, não. Você não está entendendo, é a partir daí que vai nascer algo grande que eu tenho para gerar dentro de você. A Belém nasceu daquilo que parecia ser o ponto final, de uma traição. Aonde eu acreditei que ali o meu ministério tivesse acabado, mas na verdade é onde nasceu tudo, onde tudo começou a ser gerado. Aonde eu estou vendo que por trás de uma dor, de uma frustração, você pode gerar grandes coisas na sua vida. O grande projeto que Deus tem para a sua vida e na vida desses homens nasceram de cenários de frustração e de dores. Quando eu olho para aquela mulher hemorrágica, aquela mulher, ela por 12 anos, ela estava hemorrágica. Ela havia batido em todas as portas, gasto tudo que ela tinha. Ela estava dentro de um cenário de dor, de frustração, de medo, de incerteza, de várias tentativas frustradas. Mas olha que lindo. Uma dor a levou a conhecer Jesus. Foi a dor daquela mulher que vivia um cenário de escassez. Eu fico imaginando aquela mulher em meio a tantas vozes, mais uma tentativa, mais um não, mais uma porta fechada, mais uma vez você não consegue mudar o seu quadro. Eu fico imaginando que por onde Jesus passava, era gerado um ambiente de poder e de cura. Você crê nisso? Então, eu fico imaginando aquela cena daquela mulher que não podia encostar em ninguém porque ela era uma impura, uma imunda aos olhos da sociedade. Mas eu também fico imaginando que naquele ambiente que ela estava, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Mas no meu espírito eu imagino aquela mulher ouvindo a voz de Jesus chamando: eu sou a única porta. Eu sou aquilo que você vai encontrar após a sua dor. Aquela mulher no meio da sua dor. Quantas vezes nós precisamos de uma dor para encontrar Jesus? Quantas vezes nós precisamos de uma dor para nos mover em direção a Jesus? Aquela mulher precisou de uma dor
que tentou paralisá-la por 12 anos, mas a voz irresistível de Jesus, que passava por aquela cidade, foi tomando aquela mulher, dizendo: a dor não é o seu fim, mas é o início de uma nova identidade que eu tenho para você. Porque quando ela chega diante de Jesus, Jesus chama de filha. Você entende o que uma dor pode te levar? A viver um grande propósito, uma nova identidade. Às vezes você foi abandonada, foi abusado, foi rejeitado. Tantos rótulos você foram colocando em você ao longo do caminho. E aí é no meio dessa dor, desse desespero, de tanta frustração, que às vezes é tudo que nós precisamos para entender o que nos espera após uma dor. Porque a Bíblia diz que eu sei bem os planos que tenho para você. Isso mostra que se nós estivermos no mais altos céus, no mais profundo abismo, não importa a estação da vida que você esteja vivendo, ainda assim, Ele está perto de nós. Ainda assim, Ele confia grandes coisas a você e a mim. Quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, a Bíblia ela vai falar sobre um homem que eu adoro a história de José. Porque quando eu estava vivendo assim, a maior dor do meu ministério, onde parecia que tudo não tinha mais sentido, que ali era o fim, eu cheguei a falar para Deus: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para isso. Tudo que nós vivemos é para isso. E às vezes você está vivendo exatamente esse cenário, acreditando que o Senhor te esqueceu, você não consegue mais ver o propósito de Deus, porque é sempre assim. Quando nós estamos no meio do processo, a gente não consegue entender o propósito que Deus tem para nós. Porque a gente está no meio do processo, no meio da dor, então a gente não consegue entender que dali está sendo gerado um grande propósito. Só que nós precisamos entender que as dores, elas vão nos forjando, vão nos capacitando para sustentar, para suportar aquilo que o Senhor quer confiar em nossas mãos. Assim como um odre. Você já viu um odre? É retirado uma parte do animal, e ali depois é tirado toda a carne que tem dentro. Ele passa pela água, ele passa pela madeira que bate, bate, bate. Quantas dores, quantos processos esse odre passa. Depois ele passa pela água de novo para limpar, para purificar, para tirar o cheiro. Depois ele vai para a fumaça. Como Davi fala: eu estou me sentindo como odre na fumaça. Parece que ninguém me vê, parece que eu estou esquecido. Oh, Davi, tudo isso faz parte. Todas as perseguições que você está vivendo, todas as lutas, as batalhas, tudo isso faz parte do propósito. Só que a gente não consegue enxergar quando a gente está no meio do processo. Parece que está apanhando, parece que está esquecido. Mas tudo isso é uma preparação para que a gente venha conseguir suportar a melhor parte, o vinho novo. E tem algumas características, tem alguns pontos na vida desses homens de Deus que foram marcados por dores, assim como Jó. Jó viveu muitas dores. Jó perdeu tudo. Jó perdeu todo o seu pasto, todos os seus animais, perdeu todos os seus filhos. O seu corpo foi acometido de uma enfermidade. Mas tem algo na vida de Jó que nos ensina muito. Nu eu vim do ventre da minha mãe. E não importa que tirem tudo de mim, eu vou voltar como eu vim. O que Jó nos ensina é que por mais que as dores pareçam que vai estar levando tudo teu, eu ainda tenho a presença. O que Jó nos ensina é que nós não podemos perder a visão da presença. Jó, o livro de Jó é um livro que ensina para aquela geração e nos ensina até hoje que a nossa vida com Deus tem que ser uma vida de total dependência, mesmo que te levem tudo, mesmo que você passe por dores profundas que parece que estão arrancando tudo de você. Nada pode ser maior do que o amor que você tem por Deus.
Jó nos ensina isso, mas tem algo que... Tem 3 pontos que é muito característico na vida desses homens, marcados por dores, mas que chegaram até o final. Aonde está o seu coração? O coração desses homens estava alinhado ao propósito de Deus. Por mais que eles não entendessem ao longo da jornada, o coração deles estava em Deus. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Em Salmo 139, 23, coloca aí. Porque ao longo, quando a dor te encontrar no meio do caminho, pode ser que você permita que alguns sentimentos, alguns lixos emocionais venha roubar o lugar do propósito na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vasculha o meu coração. Senhor, vasculha o nosso coração essa noite. Será que tem algo em nós que nós permitimos que tivesse alojado, que tenha ocupado espaço dentro de nós e nos roubado do lugar do propósito que Deus tem para nós? Porque muitas vezes são esses sentimentos que entram de murmuração, os lixos emocionais que nos impedem de tocar, de acessar o que Deus tem para nós. Quando eu fiquei mal emocionalmente, e a primeira coisa que a gente faz: Senhor, será que você não está vendo? São lixos que vão entrando como poeira primeiro, imperceptível. Cuidado com as palavras que você declara. Parece que não tem nada a ver, mas é poeirinha. Poeirinha. Lembra da dracma perdida? Ela teve que acender a luz, acender a candeia, e a casa estava toda empoeirada, a ponto de esconder aquilo que tinha valor. Era uma poeira. E como a poeira entra? Pelas frestinhas da porta, que parece ser imperceptível, porque parece que a casa está toda fechada, você fechou tudo. Quando você olha, meu Deus, de onde veio essa poeira? São as brechinhas que você dá quando você abre a sua boca para murmurar, para falar mal do irmão, para questionar por que o outro está vivendo aquilo e você não. É a poeira. Por isso que essa noite, que a minha oração e a sua oração seja essa para o Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só é a luz da palavra e o Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Que a luz da palavra e o Espírito Santo de Deus venha ser como uma candeia, que venha revelar os caminhos maus que estão dentro de nós. Caminhos que nos desviam do caminho do propósito. Que parece ser tão sutil, mas nos levam a abismo. Nos leva muitas vezes a estar numa igreja durante anos, mas não ser a igreja que Deus nos chamou para ser. Não viver as promessas e não viver não viver da forma que Deus nos chamou para viver. Então, aonde está o seu coração? É o primeiro ponto onde nós devemos nos perguntar sempre. Segundo, aonde está a sua visão? Para onde você está olhando? Porque, entenda bem, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi confiou um trono a um homem que ele sabia que ia errar, que ia pecar tantas vezes? Porque todas as vezes que ele errava, que ele pecava, ele rasgava o coração e falava: Senhor, sonda, pode entrar. Pode mostrar as áreas escuras do meu coração, porque eu não quero cometer o mesmo erro. Sonda, Senhor, o Senhor tem liberdade para entrar na minha vida, porque eu não quero que essas raízes, esses sentimentos venham me roubar do lugar que o Senhor tem para mim e aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Deus confiou um trono a Davi, um homem falho como eu e você, mas a grande diferença é que o coração dele estava alinhado a Deus. Aonde está a sua visão?
Não perca a visão do propósito. Nunca perca. Todos nós temos um propósito. Não perca. Não acredite que Deus esqueceu de você, que todo mundo tem um propósito, menos você. Deus olha para você e Ele enxerga o propósito que está dentro de você. Assim como uma semente que carrega uma árvore, que carrega frutos, que carrega florestas dentro dela, você é uma potência nas mãos do Senhor. Mas cuidado, porque os sentimentos podem destruir você. Sentimentos errados podem destruir você. Por isso que Davi, ele, o tempo todo, ele se voltava para Deus, porque ele sabia que ele não podia andar sozinho. Aonde está a sua visão? Para onde você está olhando? Olha para o Senhor, não perca a visão. Por mais que pareça que você está vivendo a pior fase da sua vida, repita para você: faz parte do propósito, vai passar. Eu me lembro olhando para trás, quando eu vi a dor da enfermidade do meu pai. Meu Deus, parecia ser o nosso fim. Parecia que todos os planos que eu tinha lá para frente estavam se perdendo. Eu estava me frustrando, porque agora eu não tinha mais meu pai. O que seria da nossa vida? Mas a Bíblia diz que eu bem sei os planos que tenho para você. Isso diz que o Senhor, Ele tem um controle de tudo e que ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele tem um controle da sua vida nas suas mãos. E o outro ponto é: não se distraia. Você sabe quando Sanbalat e Tobia, eles chegam para tentar paralisar a obra? Eles vão em quem? Eles vão nos homens, nas famílias que estavam trabalhando? Aonde que eles vão? Neemias. Homem da casa, pai de família. O diabo vai querer em você para te distrair. Porque quando ele para um líder, ele para tudo que está sendo construído. Ele para toda uma casa. Ele destrói toda uma geração. Tudo que vem a partir de você. Por isso que eles vão em Neemias, porque ele era o líder, ele era a voz profética, ele era a voz de comando, a voz de direção, o homem que estava alinhado ao céu. E o que a distração faz? Desvia o teu olhar. Você para de olhar para Deus, você perde a voz de Deus. Aquela mulher hemorrágica, ela tinha tudo para se perder na voz interna dela. Mais uma vez, não vai dar em nada. Você é hemorrágica, olha o seu rótulo. Mas no meio daquele turbilhão, daquelas dores, ela ouviu que Jesus estava passando. Ela não se distraiu, por isso que ela viveu um milagre. Não se distraia, mulher. Não se distraia, homem. O Senhor confiou uma casa nas suas mãos, um governo nas suas mãos. Não se distraia, não perca a visão. Alinhe seu coração àquilo que o Senhor está falando. Por isso que quando eu olho para a vida de José, olha que interessante. Eu vou correr aqui agora. A Bíblia vai dizer, e eu amo isso, Deus tinha um propósito para José. José chegaria ao governo, a governador do Egito. José jamais imaginaria sair da sua casa, não é verdade? Chegar a uma posição de governo, e mesmo que ele quisesse chegar numa posição de governo, jamais estaria dentro dos planos dele passar pelo poço, pela prisão, pela calúnia, pela ingratidão, pela rejeição, pela inveja. Porque assim são os planos de Deus. Eles são loucura, porque a gente nunca vai entender a mente de Deus. E aí, José, vocês sabem a história, ele era invejado pelos seus irmãos. O seu pai deu uma túnica para ele e aquilo dali trouxe mais ira. Eles decidem matar José no primeiro momento. Depois eles jogam José num poço. José é vendido por passa uma caravana, ele é vendido pelos seus irmãos. E aí ele vai para casa de Potifar. Olha o trajeto de Deus para José chegar a governador. A Bíblia diz em Gênesis 39 que José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
Então José estava como aqui? Como nesse primeiro versículo, escravo. Olha o segundo versículo. Eu amo a Bíblia, olha só. O Senhor, Deus, estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Muitas vezes a gente acredita que Deus está conosco quando tudo está bem. Ele é um escravo, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E José veio a ser homem próspero e estava dentro da casa de seu dono egípcio. Às vezes essa é a sua maior dor. Você pode acreditar no momento que Deus está te abandonando, mas a Bíblia diz que nessa dor de ser vendido, rejeitado, de ver a ingratidão, a inveja dos seus irmãos, nessa dor da vida de José, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Isso quer dizer que tudo aquilo estava no controle de Deus. Tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. E José prosperou no meio da dor. Você tem noção disso? Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ver a prosperidade de Deus no meio da sua dor. Você vai sentir a mão do Senhor te sustentando no meio dessa dor. Aguenta. Fique forte. Tem um propósito. Você ainda não viu o final. Mas o Senhor que está no início e no final, Ele está no meio com você te sustentando. O Senhor era com José e o fez próspero. Aleluia. Como escravo, ele tinha Deus e ele era próspero. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isso é loucura, gente. No versículo 20 vai dizer que o Senhor de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar. Agora ele foi preso, lembra que ele foi caluniado pela mulher que ela tentou seduzir ele. Aí diz que o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão. Olha a outra estação da vida de José, olha a outra dor. Quando a gente acha que está ruim, pode piorar. No lugar onde os presos do rei estavam presos, estava na prisão. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Fazia parte do plano. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Deus estava com ele. Deus o fez próspero no meio da escravidão, da prisão. No meio de uma posição de escravo. O Senhor deu graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro confiou a prisão, a chave da prisão nas mãos de José. E a Bíblia vai dizer ainda que o Senhor, porém, estava com José. No 21, já leu? A Bíblia vai dizer lá no 3, no 39, versículo 3. Olha só. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e o servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Não é só José que sabia que Deus estava com ele. Aqueles homens que estavam escravizando José, olhavam para José e viam que o Senhor estava com ele. Sabe o que eu quero trazer para você, igreja? É que não importa o tamanho da dor que você está vivendo, floresça no meio da sua dor. José, ele fazia tudo bem. Quando ele estava dentro da prisão, ele fazia tudo com tanta excelência que o carcereiro confiou a chave da prisão nas suas mãos. Ele revelava quem era o Senhor da vida dele. José, no meio de uma prisão, ele revelava sonho. Ele continuou sendo o José que Deus chamou para ele ser. O problema é que nós queremos ser bênção quando o cenário nos favorece. Mas quando a gente está sendo caluniado, torturado, humilhado, aprisionado, o que você tem gerado? O que sai de você? Porque José floresceu.
nas piores dores da sua vida. Ele ficou anos ali. Ele ficou esquecido naquela prisão. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Que tinha o Senhor, os olhos do Senhor, por mais que ele tivesse ali esquecido, os olhos do Senhor estavam com ele. Então ele estava servindo ao Senhor. E tudo que vinha nas suas mãos ele fazia com excelência. Por isso que a Bíblia vai dizer que eles viam que o Senhor era com José. Como é que viam? Pela forma com que ele se revelava diante das dores. A forma com que ele tratava as pessoas. A forma com que ele falava, a forma com que ele servia. Eu acho isso muito lindo, porque às vezes a gente está passando por uma dor e a gente acha que a gente murmura, a gente se torna amarga, se torna uma pessoa murmuradora, questionadora, ingrata. Mas José, em todas as fases, ele deu o seu melhor. E é por isso que Deus confiou um governo nas suas mãos. Porque a forma com que você se comporta nas piores dores da sua vida diz muito aonde está o seu coração. Diz muito aonde está a sua visão. E diz muito sobre aquilo que você está gerando dentro de você. José tem um momento em que ele se encontra com seus irmãos. E isso é muito lindo. Porque José, ele poderia pagar com a mesma moeda da terra. Não é verdade? Agora, Deus me deu a oportunidade de dar o troco. Agora eu vou dar o troco. Mas José não caminhava como alguém que caminha com os olhos na terra. Ele caminhava na terra com o coração, com a mente, com a vida completamente no altar do Senhor. Por isso que ele não permitiu que as dores fossem crescendo dentro dele, porque ele decidiu abrir a porta e entrar na nova fase. É a prisão, eu vou seguir, vou ser o meu melhor aqui dentro. Aí a outra dor, aí tinha uma outra porta. Qual é a outra porta? Eu vou abrir, eu não vou parar. Você não vai ver em nenhum momento José questionando, murmurando, questionando a Deus, falando que abandonaram. Você não vê José falando dos seus irmãos, o que fizeram com ele para ele chegar até ali. Não. Chega um momento que José, ele se depara. José havia entregue, vocês conhecem a história, havia entregue, revelado um sonho ao faraó, que havia 7 anos, de muita fartura, 7 anos de muita escassez. José tinha a chave da prosperidade, porque um homem alinhado com o céu, o Senhor anuncia aquilo que está por vir. José já sabia, através da revelação do sonho, aquilo que estava por vir. O Senhor antecipa aqueles que decidem alinhar, andar alinhados com o céu, olhando para o céu. Antecipou aquilo que estava por vir. Ele tinha uma informação privilegiada, porque o Senhor sempre entrega aquilo que é grandioso nas mãos daquelas pessoas que têm um coração guardado no Senhor. Ele sabia quem era José. Os irmãos de José chegam para comprar comida. Todas as nações vêm para comprar comida no Egito. O Egito estava próspero. Ele se depara com seus irmãos. E essa passagem me mostra muitas coisas. Que eu não sei em que momento da jornada você está, mas de repente você já viveu muitas dores. Muitas. O Senhor já tem te colocado numa posição muito alta. Você já tem assumido o governo de algumas posições, de alguns lugares. Você já tem uma posição privilegiada na sua empresa, na igreja. Tem um título. José aqui já era governador. E a Bíblia vai contar que aquele homem que você não vê despejando nenhuma dor, mas pagando com a moeda do céu, que é a honra. Eu creio que Deus trouxe José até aqui, nessa posição de governo, para dar comida para os seus irmãos, para honrar o seu pai e para dar um lugar para eles morarem. Às vezes você não entende a sua jornada, tudo que você está vivendo, mas o propósito sempre é servir pessoas, servir o reino, servir aqueles que te traíram até. Você sabe que uma vez eu falei para o Senhor, eu não quero mais estar na igreja. Eu falei, Léo, vende tudo que a gente tem. Vende a minha clínica, vende tudo, eu quero ir embora desse país. Eu estava tão machucada, tão ferida, e Deus falou assim para mim: você quer sair do lugar
aonde eu te coloquei, para não fazer aquilo que fizeram com você no ministério? Você está querendo sair do lugar aonde eu te coloquei para você ter alimento para dar para aqueles que vão voltar e te pedir perdão? Não saia do lugar que Deus quer te tratar. Por mais que esteja doendo, é nesse cenário que o Senhor vai te tratar. E às vezes a gente está numa posição, a gente acha que perdoou, a gente acha que está tudo bem. José, quando se encontra com seus irmãos, ele dá um grito que todos ouvem. Às vezes tem algo ainda dentro de você, uma areia imperceptível, que você ainda tem guardado aí dentro. José, aquele grito era o grito da tua alma. Ainda tinha algo dentro daquele homem que tinha chegado, tinha alcançado naquela posição de governo, mas sempre há algo dentro de nós que o Senhor pode limpar, que o Senhor pode tratar, até que Ele volte. Ainda somos vasos de barro na mão do oleiro. Não importa a posição que você alcançou, não importa a posição mais alta aos olhos humanos. Quando Deus olha, Ele te olha de cima para baixo. Ele é o oleiro e você é o vaso. Você precisa descer a olaria. José gritou o grito de desespero, de tristeza. Eu não sei o que tinha ali dentro ainda, mas a tua alma gritou. Eu não sei o que ainda tem dentro de você, porque o que eu quero dizer é que ainda não chegou o fim. O Senhor ainda tem um novo estágio para você. Quando você acha que é o fim, que você chegou numa posição de honra, você ainda não sabe os pensamentos que Deus tem para você. São pensamentos maiores, que não cabem na nossa mente. E às vezes a gente está guardando sentimentos, lixos emocionais, acreditando que está tudo bem, porque um dia eu acreditei que estava tudo bem. Falei, Senhor, eu perdoei. Já perdoei. E aí uma vez o Léo falou assim, olha, tais pessoas vão lá na igreja e eles vão subir para tomar café com a gente. Aí eu, tá, tudo bem. Eu não preciso falar nada. Ele, você não precisa falar nada, mas o Senhor sabe o que está no seu coração. Por mais que você não fale nada, Márcia, o Senhor sabe o que está aí dentro. Então a forma com que você se comporta diante de Deus vai dizer muito sobre aonde o Senhor pode nos levar. E eu me lembro que estava tudo bem, mas o Senhor me revelou através do Espírito Santo que eu acreditei que eu tivesse perdoado por completo. E eu me lembro que por muitos dias eu sentava na beirada da minha cama, várias vezes eu fiz isso. E eu falava, Espírito Santo, me dê a mão, porque eu quero perdoar. E eu falava, eu ficava ensaiando, eu não perdoo. E eu chorava e falava assim, eu não perdoo. Porque tudo começa com uma decisão. E eu queria decidir, eu queria perdoar. Então eu queria primeiro verbalizar isso no mundo espiritual, para o meu coração entender que eu queria perdoar. Eu não queria estar naquele lugar de lixo, de entulho, carregando pesos, aprisionando, sabe a chave? Eu estava com aquela dor, com a chave assim da dor paralisando o acesso que Deus tinha para mim. Então José, ele gritou ali, ele rasgou a tua alma. E eu me lembro que por muitas vezes eu fiz isso. E um culto, eu acho que eu já falei sobre isso. Eu estava lá no sul, no Luiz Hermínio. O Senhor falou algo no meu coração. E quando acabou o culto, o Léo falou assim, Deus falou comigo. Eu falei assim, também falou comigo. Ele falou, o que falou? Que nós devemos lá pedir perdão. Por mais que nós tivéssemos sido muito feridos, injustiçados, não importa. O perdão não é se o outro merece, é que você não merece carregar isso. É que você quer passar para outro nível. É que você decidiu passar para outra fase. E eu me lembro, falou comigo também, só que eu não queria falar com ele. Ele falou assim, e mandou ir lá entregar uma joia. Falou a mesma coisa comigo. E da cor tal, como se eu estivesse comprando para mim. O que falou para mim, falou para ele. E eu fui lá, pedi perdão, eles pediram perdão, eu entreguei essa joia. E vocês não têm noção do que aconteceu a partir dali. Foi um romper na igreja, visível.
foi um romper no meu ministério. Porque eu decidi virar a chave e dizer: diabo, você não vai me prender nesse lugar, porque tem uma nova estação me esperando, e é para lá que eu vou. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. O José vai dizer, depois que ele se revela para os seus irmãos, ele levanta sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. José se revela: eu sou José. E eles ficam desesperados com aquilo, e ele fala: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aquilo que você está gerando hoje, no meio da sua dor, é alimento para aqueles que estão à sua volta, é para a conservação da vida, é para um propósito. A Bíblia diz que José vai dizer: não diz respeito a vocês, não. Foi o Senhor, foi tudo necessário, tudo que eu passei não tem a ver com vocês. Vocês só foram o instrumento usado por Deus para me alinhar, para me empurrar para o governo, para o propósito. Então, não pare na dor, não pare na decepção. Tudo isso é apenas um instrumento de Deus te empurrando para a melhor jornada da sua vida. E eu falo isso por quem já passou, e eu tenho certeza que outras dores virão, mas as dores que eu venci não vão me vencer mais. E eu já estou com músculos espirituais mais fortalecidos e entendendo: é dor, não é para parar, é para revelar um novo propósito que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Tem um louvor bom aí? Aplauda o Senhor bem forte. Se alegre diante dessa palavra. A palavra é luz, a palavra nos alinha, nos reposiciona, nos encoraja a olhar para as dificuldades, entendendo: Deus está ali. O diabo quer que eu enxergue apenas para a dor, que eu pare na minha dor aqui. Olha a minha dor que fizeram comigo. Não. Rompa essa dor e floresça onde o Senhor está te colocando. Mas você não sabe o meu chefe como que é. Não importa como ele é. O que importa é quem você pode ser para ele naquele lugar. É quem você vai revelar a ele nesse lugar que Deus te colocou. Eu não sei o quanto você já teve que vencer algumas dores, mas é que o Senhor, através dessa palavra, o Espírito Santo venha sondar o seu coração. Se há ainda alguma poeira, alguma sujeira, algum lixo emocional aí dentro que esteja te impedindo de enxergar com a visão do reino, com a visão espiritual, assim como José. Se você ainda tem um grito que está preso aí, uma falta de perdão, se ainda tem um grito, ainda tem uma amargura que está te consumindo, te corroendo por dentro, te trazendo dores. Eu não sei se essa mulher hemorrágica, a consequência da enfermidade dela física, a enfermidade física era consequência de uma enfermidade na alma, ou se a enfermidade física trouxe uma enfermidade na alma. Eu só sei que tem doenças que elas são um reflexo da nossa alma doente, de uma alma aprisionada, de um grito que não saiu, de um perdão que está retido, de uma amargura, de um choro que está aqui dentro, de uma falta de perdão, de um abuso ainda que você não expôs para Deus e permitiu Deus tocar lá dentro e tirar todo o pus, toda a sujeira. Eu não sei, mas eu não posso terminar essa reunião sem chamar você aqui na frente como igreja, como José, chamado para um grande propósito naquela nação, para ter alimento para dar para os outros. Você tem alimento, a palavra tem te nutrido, e você vai nutrir outras pessoas através daquilo que a palavra tem
tornado você, moldado você, alinhado você. Fica em pé, igreja. Eu não sei o que você tem caminhado até aqui. Que tudo pode. A Bíblia diz que José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Pode se frustrar. Esquecer e crescer. O significado dos A filhos. vontade é tua. Não esquecer. Ele fala, esquecer o que eu vivi na casa dos meus pais. Não é um esquecimento, uma amnésia, mas assim, eu não vou ficar preso àquilo que fizeram comigo. Eu quero crescer no meio dessa dor. Eu quero florescer no meio dessa dor. Então, se você chegou aqui e pode ser que sua vida não rompa, pode ser que o significado seja: ainda está aprisionado na dor. E o diabo, ele é manipulador. Ele vem como um remédio, anestesiando você, para você acreditar que está tudo bem. Porque quando nós sentimos dor física, nós temos 2 saídas: ou a gente corre para o médico, ou a gente toma um remédio, um paliativo, um anestésico. E aí a gente sente dor de novo e a gente continua tomando. Mas só vai mascarar. Mas a sua opção hoje é só uma: corre para o médico. Corre para Jesus. Corre para Jesus e para de sangrar como aquela mulher hemorrágica. Corra para Jesus, fala: Senhor, eu quero deixar o passado, a dor, a falta de perdão para trás. Eu quero viver o novo. Eu sei que tem uma porta que vai ser escancarada a qualquer momento. Eu quero acessar as grandes coisas. Os pensamentos só tem para mim são esses pensamentos, como diz Jeremias, que eu quero viver. Oh, Senhor, que o Espírito Santo venha sondar o teu coração. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa liberar alguns sentimentos que estão guardados dentro de você, se a tua alma quer gritar, vem aqui na frente. Venha se render diante de Jesus, como eu fiz durante vários dias da minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer que é para você. Você pode até me ver como pastora, mas Deus me enxerga como filha. E é esse título que eu quero: filha, que corre para o colo do Pai. Obrigada por essa noite de cura, de alinhamento, de restauração, meu Pai. É a palavra de Deus que garante isso. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele vela pela tua palavra. Sabe a palavra que Ele declarou? Ele é o responsável para que essa palavra venha se cumprir. Então é nesse lugar que você está ancorado. Não importa se os ventos estão fortes. A palavra diz que quando nós passarmos pelos ventos, pelos tsunamis da vida, a Bíblia vai dizer que Ele estará conosco. Ele é o que sustenta as nossas raízes. Ele é que nos nutre. Ele é que traz provisão. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Senhor, que essa noite o Senhor venha alinhar a nossa visão, aquilo que o céu tem para nós. Alinhe os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e não a voz das dores. Alinha o nosso coração para que aqui não seja uma terra fértil para dores, frustrações, ingratidão, mas seja uma terra preparada para experimentar o poder da tua palavra. Senhor, eis-me aqui. Estamos aqui como igreja. Eu quero ser levantada como uma voz profética, assim como José, uma voz de alinhamento, uma voz de provisão, uma voz que traga sustento para minha casa. Que você seja uma voz que traga sustento para tua casa. Não use palavras de morte na vida dos seus filhos. Seja intencional. Eu sento com os meus filhos pela manhã, eu falei assim: vamos lá, vocês estão há 15, 16, estão com 15, 16 anos, os mais velhos. Daqui a pouco vocês estão entrando no mercado de trabalho, faculdade. Eu quero ser intencional. E eu começo a declarar quem eles são em Deus, aonde eles vão tocar. Porque não diz aquilo que eles vão fazer, mas para quem eles vão fazer. O que eles vão exercer, mas quem os chamou para ser. Eu falo: meus filhos, não me importa a faculdade que vocês vão fazer, aonde o Senhor vai levar. O que importa é que vocês não podem perder a identidade que o Senhor já gerou dentro de vocês. Não perca quem vocês são no meio da dor, no meio de amizades,
no meio das tempestades, no meio das multidões, no meio dos holofotes, dos diplomas. Não se perca. Não permita ter um coração desalinhado ao coração de Deus. E eu convido você, pai e mãe, seja intencional. Você está gerando para Deus. Você gerou a tua casa, você gera a tua casa para Deus, para o Senhor. Então não pare nessa dor, mas experimente o que só uma dor pode fazer em você. Te transformar o teu caráter, te alinhar ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigada pelo teu fluir, pelo teu derramar. Assim como o Senhor confiou grandes coisas na mão de José, que o Senhor possa sondar o coração da tua igreja e confiar dons, confiar talentos, confiar habilidades, confiar grandes sementes, porque vai chegar um tempo maior do que o que está acontecendo agora, de celeiros vazios. Mas aquele que tem uma informação privilegiada, que carrega a preciosa semente, vai ter para dar. Que você seja uma voz profética, um alimento diante de um cenário de escassez, uma voz que clama no meio do deserto, uma voz que floresce e revela o reino no meio do deserto. Senhor, obrigada pela tua igreja. Nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença e do guia da nossa vida, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, alinhe o teu coração, alinhe a tua visão, em nome de Jesus. Amém.